Abre em Levítico, no capítulo 20. Livro de Levítico. Gênesis, Êxodo, Levítico. Terceiro livro da Bíblia. O terceiro livro da Lei de Moisés. Terceiro livro da Torá. Capítulo 20. Versos 8 e 9. Nosso objetivo será o seguinte esta noite: compreender o tema do livro, vermos as divisões do livro, a aplicabilidade do livro. E um dos textos-chave deste livro está exatamente aqui, em Levítico, no capítulo 20, versos 7 e 8. Vou lê-los. Estes dois versículos agora no início, caminharemos pelo livro. Ao final, voltaremos a estes dois versículos e concluiremos, inclusive, cantando o que a gente acabou de cantar, de tão lindo, merece ser repetido. E o tema do livro de Levítico é santidade ao Senhor. Gênesis, aliança. Êxodo, redenção. Levítico, santidade. Verso 7, capítulo 20, versículo 7. Portanto, santifiquem-se ou consagrem-se e sejam santos, pois eu, o Senhor, sejam santos, pois eu sou o Senhor seu Deus. Portanto, consagrem-se ou santifiquem-se, a palavra é da mesma raiz para a próxima palavra, sejam santos, santifiquem-se, consagrem-se e sejam santos, pois eu sou o Senhor seu Deus. Guardem meus decretos, pondo-os em prática, pois eu sou o Senhor que os santifica. Até aqui, a palavra de Deus. Levítico é um livro que contém uma boa nova de grande alegria. Levítico oferece esperança e orientação para diversas situações. Levítico traz uma mensagem de reconciliação para os pecadores que buscam perdão e comunhão com Deus. Levítico traz um guia para os sacerdotes, para os servos do Senhor que necessitam de capacitação. Levítico traz uma mensagem de amparo para as mulheres em situação de vulnerabilidade. Levítico traz um caminho de purificação para os impuros, um clamor de liberdade para os cativos, uma voz de dignidade para os marginalizados, uma proteção para os animais. Levítico traz um fortalecimento para famílias, um suporte para as comunidades em busca de unidade, e um chamado ao cuidado com toda a criação. Essas questões e muitas outras são tratadas de forma positiva e edificante no livro de Levítico, e eu espero que depois da mensagem de hoje à noite você queira ler com gosto este livro. Apesar de todos esses temas, de todas essas questões positivas e edificantes, contudo, essa não é a percepção comum que muitos têm do livro. Levítico é frequentemente associado a uma má reputação. Basta sugerir um plano anual de leitura da Bíblia para notar as dificuldades enfrentadas pelos leitores. Ao chegar em Levítico, muitos se desanimam, param de ler a Bíblia em Levítico. Não são poucos os que
percorrem o livro de forma apressada, ignorando boa parte do conteúdo e focando apenas em trechos que eles consideram interessantes. Afinal de contas, Levítico não possui ação ou enredo, exceto pela morte de Nadab e Abiú, em Levítico capítulo 10. Outros optam por descartar o livro inteiramente, alegando que ele foi relevante apenas para a época mosaica. A época da lei, vão dizer. Há quem se incomode com a aparente severidade das leis levíticas ou simplesmente trate o livro com indiferença. Em alguns casos, até mesmo se questiona a inspiração do livro. Infelizmente, essa visão não tem melhorado com o tempo. Para muitos cristãos, hoje, Levítico permanece um livro desconhecido, um livro negligenciado, e eu pretendo muito resolver isto na sua cabeça, no seu coração, hoje, nos próximos domingos, se Deus permitir. Nós terminaremos nosso estudo panorâmico em Levítico no final de fevereiro, se assim o Senhor quiser. Por uma razão muito simples, Levítico não pode permanecer desconhecido por você, tampouco negligenciado, desprezado. Deixa eu te dar algumas razões. Considere, por exemplo, a famosa regra de ouro ensinada por Jesus. Já ouviu falar da regra de ouro? A regra de ouro ensinada por Jesus. Mateus 7,12. Em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. As raízes dessa regra de ouro, que sai direto dos lábios de Jesus, encontram-se no Antigo Testamento, porque Jesus foi quem disse: tratem os outros como você deseja ser tratado, porque toda a lei, todos os profetas, todo o Antigo Testamento se resumem a isto: tratar o outro do jeito que você deseja ser tratado. Impressionante, Jesus disse que Levítico tem isto como mensagem, porque Levítico está na lei. As raízes da regra de ouro encontram-se no Antigo Testamento, especialmente no livro de Levítico. O fundamento da regra de ouro está em Levítico 19:18. Abra Levítico 19:18. Olha o que Moisés, inspirado por Deus, disse: não procurem se vingar. Sim, está no Antigo Testamento, está em Levítico. Não procurem se vingar, nem guardem rancor de alguém do seu povo, mas cada um ame o próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Se lermos Levítico com atenção, meu povo, ouviremos o eco dessas palavras nos lábios de Jesus em Marcos 12, verso 30. Jesus diz: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de todas as suas forças. O segundo é igualmente importante, o segundo mandamento: ame o Senhor, ame o seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior do que esses, disse Jesus. Ame o Senhor com todo o seu ser e ame o seu próximo como a si mesmo. De onde Jesus tirou isso? A primeira parte do mandamento, ame o Senhor seu Deus, foi extraída de Deuteronômio 6, versos 4 e 5, que contém o Shema, uma declaração central da fé judaica. Ame o Senhor seu Deus. Foi extraído da lei. A segunda parte, ame o seu próximo como a si mesmo,
vem diretamente, espante-se, de Levítico. Como lemos, Levítico 19, 18. Meu povo, o miolo do ensinamento de Jesus, o cerne da mensagem de Jesus, ele mesmo diz, é o extrato, o suprassumo da mensagem da lei e dos profetas. É o suprassumo, é o extrato do Antigo Testamento. Aliás, o mandamento que a gente mais gosta de usar, amar o próximo como a si mesmo, vem de Levítico. Diante disso, como alguém pode afirmar que não há amor, ou que Deus não é um Deus de amor no Antigo Testamento? Como alguém ainda ousa dizer isso? O ensinamento central de Cristo foi extraído diretamente do Antigo Testamento, em especial daquele que talvez seja o livro mais incompreendido e desprezado da Bíblia, Levítico. Eu acho que outro igual a Levítico é só Apocalipse. Incompreendido, desprezado. Essa atitude contemporânea de indiferença, isso contrasta fortemente com a valorização que os judeus antigos demonstravam em relação a Levítico. Para você ter uma ideia, Derek Tidball, um grande comentarista de Levítico, Derek Tidball, ele destaca que entre os judeus, Levítico era tão estimado que costumava ser o primeiro livro da Torá que era apresentado às crianças na escola, ou no treinamento escolar. As crianças eram praticamente alfabetizadas, já que Levítico era o primeiro livro apresentado a elas, as crianças eram praticamente alfabetizadas lendo o Levítico em hebraico. Levítico servia como ponto de partida para inculcar valores e regras fundamentais para a vida diária. Jesus, obviamente, conhecia Levítico profundamente, como uma boa criança judia que ele foi. Jesus conhecia Levítico, Jesus conhecia todo o Pentateuco, respeitava a autoridade deste livro e do Pentateuco. E por que então nós o desprezamos? O Evangelho de Cristo, a boa nova cristã, preste bem atenção, crente. O Evangelho de Jesus pressupõe conceitos como sacrifício e expiação, lei e graça, pecado e obediência, impureza e purificação, sacerdócio e o véu do templo. Todos esses temas são centrais em Levítico, e o Evangelho pressupõe que você entenda esses temas. Sem Levítico, o Evangelho perde parte do seu contexto e da sua profundidade. Levítico é, em essência, um esboço preliminar da obra-prima revelada em Jesus Cristo. E a conexão mais detalhada entre Levítico e o Evangelho encontra-se na carta aos Hebreus, que elabora de maneira magistral a relevância teológica de Levítico. Hebreus, aliás, nós estamos estudando nos cultos matutinos de domingo aqui na CIB, em Goiânia. Levítico, portanto, não apenas estabelece os alicerces do Evangelho, Levítico estabelece os alicerces do Evangelho, mas também da vida cristã. Eu sei, o Novo Testamento oferece novos mapas para orientar a moralidade e a espiritualidade do cristão. O Novo Testamento frequentemente se baseia nos antigos mapas de Levítico, entretanto. Ainda que aplicações específicas tenham se transformado com o advento de Cristo, e transformaram-se sim, conforme Hebreus mesmo nos mostra,
Os princípios éticos fundamentais permanecem inalterados. Eu não estou dizendo que ipsis literis, mas o espírito da lei de Deus permanece inalterada. Portanto, sem Levítico, nossa experiência cristã seria como a de uma casa que não tem alicerces. Pense comigo no livro, no seu contexto histórico e canônico agora. Contexto histórico da história bíblica, contexto do cânon, da formação da Bíblia. Cânon refere-se à Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Preste atenção, o livro de Êxodo, ele se encerra com uma descrição detalhada do local onde o Senhor deveria ser adorado. Onde Deus deveria ser adorado em Êxodo? No tabernáculo. Êxodo termina aí. Deus continuaria entre o seu povo, apesar do pecado cometido no capítulo 32 de Êxodo, quando o povo adorou o bezerro de ouro. Deus seria adorado no local chamado tabernáculo. Levítico, por sua vez, apresenta como o Senhor deveria ser adorado no tabernáculo. Êxodo, onde? Levítico, como? Por meio do sistema sacrificial. Os sacrifícios eram necessários porque o pecado e a impureza eram inevitáveis. Para que a presença de Deus fosse mantida entre o povo, o pecado precisava ser removido. E Israel já havia pecado e estava pecando e jamais pararia de pecar. Mesmo antes que as estipulações do pacto entrassem em vigor, e que o tabernáculo fosse erguido, como eu disse, os israelitas haviam transgredido feio contra o Senhor ao adorarem o bezerro de ouro em Êxodo 32. Então, como Deus poderia garantir a eles, ou como esse povo poderia ter a garantia de que Deus continuaria presente com eles, sendo Deus um Deus santo? Sabe por que a gente não para pensar nessas categorias? Porque a gente já perdeu há muito tempo o temor do Senhor. O espanto não é porque que algumas pessoas são punidas de um modo tão trágico. O espanto é porque que Deus ainda não puniu todos nós. Como aquele povo teria garantia da contínua presença do Deus Santo, considerando a realidade do pecado que era tão real entre eles? As regulamentações do culto, descritas em Levítico, respondem a essa pergunta. Fornecem o meio pelo qual o povo poderia se aproximar de Deus em santidade e assegurar a manutenção da presença de Deus entre eles. Levítico, portanto, foca na adoração e na caminhada do povo de Deus, tendo Deus entre eles. Gênesis. Por que Deus escreveu Gênesis? Em Gênesis, nós fomos apresentados à obra da criação, realizada por Deus. Fomos apresentados à queda do homem no pecado, por meio de Adão e Eva. Fomos apresentados ao julgamento divino, através do dilúvio, e à manifestação da graça de Deus na preservação de Noé e a família dele na arca. Em seguida, Gênesis relata a dispersão das nações. No capítulo 12 de Gênesis ocorre uma mudança significativa. Deus escolhe um homem, Abraão, estabelece com Abraão, e este é o tema de Gênesis, uma aliança, por meio da qual Deus traria salvação e abençoaria todas as nações. Então, o restante de Gênesis narra a história de Abraão e seus descendentes, Isaque, Jacó e José. Êxodo.
pela providência de Deus, os descendentes de Jacó se mudam de Canaã para o Egito, mas logo eles começam a sofrer debaixo da opressão de um novo faraó. Após 400 anos, eles clamam a Deus por libertação. Deus responde, Deus levanta Moisés para confrontar o faraó e executar as 10 pragas devastadoras no Egito. E aí o tema de Êxodo, depois da redenção divina operada na Páscoa, os israelitas saem do Egito, atravessam o Mar Vermelho, seguem em direção ao Monte Sinai, e ali, enquanto o povo de dura cerviz curvava-se em adoração diante de um bezerro de ouro, Deus estava revelando a Moisés a sua lei da aliança, estabelecida com Abraão, Isaque e Jacó. E Deus entrega a Moisés o modelo para a construção do tabernáculo, onde Deus habitaria entre o povo. Levítico. Uma vez que o povo da aliança foi redimido, foi libertado, esse povo agora precisa ser santificado, consagrado a Deus. Porque sem santificação, Hebreus diz para nós, conhecendo este livro, sem santificação ninguém vê Deus. Por isso este livro é fundamental para você. Sem consagração bíblica, sem santificação bíblica, você não vê Deus. E uma vez que o povo da aliança, portanto, foi redimido, libertado do Egito, precisava agora ser consagrado a Deus e viver uma vida santa. Nesse contexto, Deus dá instruções detalhadas sobre o sistema sacrificial, sobre o sacerdócio. E além disso, o livro ensina ao povo como alcançar a pureza cerimonial e também moral. A ênfase de Levítico está na santidade. Gênesis, na aliança com Abraão. Êxodo, na redenção do Egito. Levítico, na santidade necessária ao Senhor, para que se veja Deus. Se isso não é relevante para você, desculpe, eu não tenho mais nada para te dizer. Porque o melhor que eu posso te entregar é Deus. E para você ter comunhão com Ele, você precisa de santidade. Santidade no serviço e na fé, que são comprovadas, a fé que será comprovada pela obediência na lei. Por isso que as pessoas dizem, a lei, meu povo, não é que você guarda a lei para Deus te salvar. Isso nem no Antigo Testamento era assim. Você obedece à lei como prova de uma fé que obedece. Não tem como dizer que crê se não obedece. Vou repetir. Você não cumpre a lei para poder ser salvo, para receber algum mérito. Você cumpre a lei porque você foi redimido, salvo, recebeu o poder de Deus. Deus lhe deu fé, e essa fé, em tudo que Deus revela, além de alimentar sua esperança, te diz como você tem que viver, e essa sua fé, portanto, é comprovada pela sua obediência. É sobre isso Levítico. Levítico 11, verso 43, abra comigo, Levítico 11, 43, não se contaminem com os povos, com eles. Não se tornem cerimonialmente impuros por causa deles. Veja, a ideia é que você seja um povo distinto do mundo. Você acha que Paulo não conhecia isso aqui, quando ele escreve as suas epístolas, as suas cartas, e diz assim, aos santos de Deus em Éfeso, Corinto, Colosso, aos santos de Deus no mundo, aos santificados,
a Deus, aos consagrados a Deus. Paulo tinha certamente a lei aqui, ele tinha esse texto: não se contamine com eles em Corinto, em Éfeso, em Colosso, em Goiânia. Não se contamine com eles, não se torne cerimonialmente impuro por causa deles. Pois eu sou o Senhor seu Deus. Consagrem-se, santifiquem-se e sejam santos, pois eu sou santo, diz o Senhor. Não se contaminem. Verso 45, eu sou o Senhor, sou aquele que os tirou da terra do Egito. Começa com a redenção e não com a obediência. Eu sou aquele que te tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso, porque eu te salvei, porque eu te redimi, porque eu te tirei do Egito, consagre-se, seja santo. Demonstre a sua fé pela obediência. Por isso que Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Não existe, é irreal. A fé sem obediência, a fé sem práticas. Sejam santos, pois eu sou santo. Resumindo, para você entender o cânon bíblico, a história da redenção, sobre o que é a Bíblia. Em Gênesis, Deus estabeleceu uma aliança com Abraão, Isaque, Jacó e José. E por que foi preciso fazer isso, já que Ele criou todo o universo? Por causa do pecado que entrou no mundo. Nem o dilúvio resolveu. Em Êxodo, Israel foi redimido, estabelecido como um reino de sacerdotes, uma nação santa entre as nações. Em Levítico, Deus revela como o povo dele deve cumprir seu chamado sacerdotal. Aliançados com Deus, Gênesis, redimidos da escravidão, Êxodo, e conduzidos ao santuário de Deus, Levítico. Em Êxodo, Deus tirou o povo do Egito e o trouxe ao tabernáculo. Mas para se relacionar com Deus, eles precisam das leis cerimoniais de Levítico. E agora eles são, portanto, convocados a avançar da redenção para a consagração, para a santificação, da libertação para o caminho de santidade. Porque não existe crente que foi salvo e não labuta pela sua santificação. Isso não existe. Alguém que disser para você que ama Jesus, que conhece Deus, que lê a Bíblia, mas a vida dela é torta, ele está enganando a si mesmo. O título do livro, o título hebraico, Levítico foi escrito em hebraico, Vaikra, que significa, e ele chamou. E de onde vem Vaikra? Essa expressão foi extraída da primeira frase do texto hebraico do livro. Yavé Ikra. E o Senhor chamou. Pode ler aí na sua Bíblia. Começa assim, Levítico. E o Senhor chamou. Yavé Ikra. Era assim que se dava nome aos livros. A primeira sentença, geralmente a primeira palavra, a primeira expressão. No caso aqui, a primeira expressão. Yavé Ikra. E o Senhor chamou. Por que então o nome Levítico? E não Vaikra. Na literatura rabínica, o título do livro é Torá Kohanim, que significa lei dos sacerdotes. Torá, lei, Kohanim, sacerdotes. Na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento hebraico, o título é Leutikon, um adjetivo que significa levítico. Alan Mosley foi meu professor de Antigo Testamento.
homem piedoso, homem brilhante. Ele tem um belíssimo comentário em Levítico. Ele argumenta que certamente o título grego Levitikon não foi destinado a se referir aos levitas, já que eles são mencionados apenas uma vez no livro de Levítico, em Levítico 25. Na época helenística, durante a qual a Septuaginta foi traduzida, isso é muito importante para você entender de onde vem o nome Levítico. Levitas era um termo usado para se referir aos sacerdotes. Levitas eram sacerdotes. Assim, o título indicava que o livro trata de assuntos sacerdotais. Assuntos levíticos, assuntos sacerdotais. A tradução latina desse termo grego é Levíticos, tanto que no inglês é Levíticas. Levíticos. De onde vem o título em português que a gente usa, Levítico. E por que Levítico? Porque diz respeito às coisas sacerdotais. Data e contexto geográfico. Em Levítico não ocorre nenhuma andança, não existe deslocamento geográfico no livro. Os filhos de Israel estavam acampados ao pé do Monte Sinai. Olha o capítulo 25, verso 1 e 2. Quando Moisés estava no Monte Sinai, o Senhor lhe disse. Capítulo 26, verso 46. Esses são os decretos, os estatutos e as instruções que o Senhor estabeleceu entre Ele próprio e os israelitas por meio de Moisés no Monte Sinai. Agora o último versículo do livro, Levítico 27, 34. Esses são os mandamentos que o Senhor deu aos israelitas por meio de Moisés no Monte Sinai. O novo calendário de Israel, você vai se recordar, Êxodo 12, verso 2. Êxodo 12, 2. O novo calendário de Israel começou com a primeira Páscoa. Diz assim, Êxodo 12, 2. De agora em diante, este mês será para vocês o primeiro do ano. E conforme Êxodo 40, 17, o tabernáculo foi concluído exatamente um ano depois da primeira Páscoa. Êxodo 40, 17. O tabernáculo foi amarrado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Um ano depois da Páscoa, o tabernáculo foi concluído. Levítico dá continuidade à narrativa a partir desse ponto. E se passa no período do primeiro mês do segundo ano. O livro de Números, olha como ele começa, Números 1, verso 1. No primeiro dia do segundo mês, no segundo ano, desde a saída dos israelitas do Egito. Então Moisés deve ter escrito este grande livro, ou grande parte dele, durante esse mês, esse período, e pode ter finalizado isso antes da morte dele em Moabe, por volta de 1405 a.C. Dados interessantes para você perceber que a cronologia bíblica, Levítico é um período de um mês ali, Moisés com o povo parado no Sinai, o tabernáculo já tinha sido concluído, eles já estavam um ano depois da Páscoa, e Moisés está aqui inspirado por Deus escrevendo tudo isso. Agora, o que eu quero que você veja, as contribuições desse livro para a Bíblia. As chances são grandes de que para você Levítico pareça um livro monótono,
Dependendo do dia, para mim também é. De fato, Levítico é um livro denso, denso em regras, denso em regulamentos, denso em repetições, e o conteúdo pode soar desatualizado e difícil de aplicar. No entanto, Levítico é, na verdade, uma obra rica em verdades espirituais. Bruce Wilkinson e Kenneth Boa, eles escreveram uma belíssima introdução à Bíblia. Eles mostram que o livro desenvolve temas doutrinários e práticos, Levítico, com ênfase no perdão da culpa e no relacionamento com Deus, algo essencial para nós pecadores. Precisamos ser perdoados para sermos admitidos na presença de Deus. Não é verdade? Levítico revela como Deus, em sua graça, aceita a morte de um substituto como pagamento pela penalidade do pecado, apontando diretamente para Cristo. Além disso, Levítico apresenta vários tipos e figuras do Messias, que interessantemente nasceria 1.200, 1.500 anos depois da composição desse livro. Levítico também cumpre um papel complementar em relação a Êxodo. Lembra? Eu acho que já disse isso aqui algumas vezes. A revelação bíblica, ela é progressiva. Em Gênesis nós temos a aliança e o porquê da aliança. Em Êxodo nós temos a redenção, está progredindo a revelação. Em Levítico nós temos a santificação como necessidade. Então ele cumpre um papel complementar. Wilkinson e Boa, eles destacam o seguinte, achei isso muito interessante. Êxodo trata do perdão, Levítico trata da pureza. Êxodo descreve a vinda de Deus ao homem, para arrancá-lo do Egito. Levítico aborda a ida do homem resgatado a Deus. Em Êxodo, o sangue do cordeiro resolve a culpa do homem. Em Levítico, o sangue dos sacrifícios purificam a impureza. Êxodo foca na salvação, na justificação pelo sangue do cordeiro. Levítico foca na santificação, pelo mesmo sangue. O sangue que salva, que justifica, ele santifica. Enquanto a redenção em Êxodo foi um grande e instantâneo ato, a redenção foi um ato ali na noite da Páscoa, a santificação em Levítico é um processo longo e contínuo. Os tipos e símbolos preditivos aqui de Levítico encontram seu pleno cumprimento no Novo Testamento, especialmente na carta aos Hebreus. Dito isto, sobrevoe comigo a carta agora, o livro. Vamos ver como o livro é dividido. E vai te dizer muita coisa se você entender isso. Nós vamos chamar Levítico de um livro de manuais. Manuais para a vida com Deus. A gente aprende muito vendo o livro desse modo. A gente aborda o livro como sendo a composição de uma série desses manuais que vão orientar o povo de Deus na adoração, no serviço, na santidade. E a seguinte estrutura nós adotaremos. Do capítulo 1 ao 7, nós temos o manual de sacrifícios, com o fim de você experimentar a presença de Deus. A pergunta que deve ser feita diante dos capítulos 1 a 7 é a seguinte: como pessoas pecaminosas e impuras podem oferecer adoração ao Deus Santo e manter comunhão com Ele? Como? Resposta: por meio dos rituais de sacrifício. Do capítulo 8 ao 10, e é assim que a gente vai estudar. Próxima mensagem do 1 ao 7, depois do 8 ao 10 e assim por diante. Do 8 ao 10 a gente tem o manual do sacerdócio, entrando no serviço a Deus.
pergunta que se levanta é esta: como os sacrifícios do povo chegarão a Deus na adoração e como Deus vai receber os sacrifícios? Resposta: por meio dos sacerdotes consagrados. Você consegue ver a nossa adoração chegando a Deus por meio do sumo sacerdote Jesus Cristo? Do capítulo 11 ao 15, você tem o manual de pureza, entendendo o desígnio de Deus. A pergunta é esta: como a santidade de Deus permeará a vida de pecadores tão impuros? Resposta: por meio do manual de purificação. As práticas de santidade. Capítulo 16, o coração desse livro. O manual de expiação, estabelecendo o perdão de Deus. A pergunta é: como o pecado será removido para garantir a comunhão com Deus? Resposta: por meio do dia da expiação, que é o clímax da purificação. O Yom Kippur, o dia da expiação. De 17 a 26, você tem o manual de santidade, expressando a vontade de Deus através do seu viver. A pergunta que se responde que se busca responder é esta: como o povo obedecerá a Deus para que a santidade se torne um modo de vida? Resposta: por meio das leis de santidade. E o último capítulo do livro, o manual de dedicação, encantado com a graça de Deus. Como o povo demonstrará sua consagração total a Deus por meio de votos e dedicação voluntária. Responder à questão da relevância de Levítico talvez seja o ponto de partida mais essencial, gente, ao abordar esse livro. Principalmente porque, ao se propor a lê-lo, você vai se deparar com sacrifícios que não são mais realizados. Você vai se deparar com um sacerdócio que já não existe, leis que não somos mais obrigados a obedecer. É isso que vai tornar o livro um pouco complicado. O livro detalha tudo isso e mais, com uma precisão que para todos nós se torna tediosa. Não é de surpreender, então, que muitos questionam: por que isso está na Bíblia? E o que significa isso para mim, para eu que sou cristão hoje? Levítico, sem dúvida, é desafiador, mas se o estudo desse livro resultasse em uma nova perspectiva, permitindo você enxergar verdades profundas sobre Deus e sobre si mesmo, eu tenho certeza que isso transformaria a sua maneira de pensar e de viver, não apenas a maneira de ver esse livro. Se você olhar para esse livro, buscando enxergar verdades sobre Deus e sobre você, a leitura desse livro vai ser outra. Você perceberia, com seu conhecimento do Novo Testamento, o quanto Jesus é exaltado neste livro, 1.200, 1.500 anos antes de ele nascer entre nós. Esses resultados são possíveis e representam os objetivos desta série de mensagem. Alan Ross, outro bom comentarista de Levítico, ele afirma assim: Levítico foi e ainda é um dos livros mais importantes do Antigo Testamento. Mas por que ele faria tal declaração? Deixa eu te dar alguns dos temas. Deixa eu te dar 5 breves razões de por que este livro é um dos mais importantes do Antigo Testamento. Primeiro, Levítico descreve o sistema religioso de Israel. Para compreender como a religião funcionava no antigo Israel, é indispensável você conhecer o conteúdo desse livro. Mas você pode se perguntar: por que é tão importante entender as bases do judaísmo, meu Deus do céu? Eu sou cristão.
É simples. O cristianismo é o cumprimento de todas as promessas feitas aos nossos pais no Antigo Testamento. Não tem como você compreender o seu cristianismo sem você entender as bases do judaísmo. Segundo, aliás, gente, é por isso que há tanta confusão na igreja evangélica contemporânea, porque não se entende as bases do judaísmo, ou se ignora por completo as bases do judaísmo, ou se transporta ipsis literis o judaísmo para o cristianismo e vira a bagunça que tem a igreja evangélica brasileira. Segundo, Levítico oferece a base teológica para a obra expiatória de Cristo. A ideia de sacrifício substitutivo, central para a redenção em Cristo, é apresentada de forma mais detalhada e completa em Levítico. Terceiro, Levítico ressalta a importância da santidade para Deus. Levítico apresenta a santidade como tema central do livro, a santidade de Deus e a santidade que ele exige do povo dele. Esse princípio continua sendo fundamental para Deus e é enfatizado de forma poderosa ao longo de Levítico. Quarto, Levítico registra as palavras de Deus em discurso direto. Você quer ouvir o discurso direto de Deus, você precisa ler Levítico, por exemplo. Olha como é que o livro começa. Levítico 1, verso 1. Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe disse. E o restante é tudo o que Deus disse. Ao longo deste livro vai se afirmar 38 vezes que o Senhor falou diretamente com Moisés ou com Arão. E em 18 ocasiões é registrado que Deus ordenou algo. Trata-se, portanto, de um relato direto das palavras do próprio Deus. Pensa sobre isso. Deus falou, e o que ele falou ficou registrado com fidelidade num livro, e você pode ter acesso a essas palavras. Isso é absolutamente maravilhoso. E por fim, o Novo Testamento, isso aqui é muito importante, porque, por exemplo, você começa a ler, agora tem a série na Netflix, a obra de Gabriel Garcia Marques, 100 anos de solidão. Você começa a assistir a série, você começa a ler o livro, e se você não tem algum tipo de bagagem, você fica voando. Qualquer autor é assim. Você vai ler Tolstói, você vai ler Dostoiévski, você vai ler Harry Potter, que seja, você vai ler Senhor dos Anéis. Se você não entender um pouco, por isso que eu estou sonhando, eu fui desafiada pela mãe de uma infanto-juvenil da nossa igreja, assim que eu concluir meu doutorado, eu vou começar um clube do livro brabo aqui, para infanto-juvenis. Fazer um negócio bonito, de graça. Então, aí você começa a ler, você não sabe de onde está vindo, por que está vindo, quais são essas alusões, ao que se refere. Por isso que a leitura para nós brasileiros é algo chato, a gente não tem categoria literária. Pois bem, para você ler o Novo Testamento, você tem que ter categoria bíblico-teológica. Você tem, por exemplo, quando você vai para o Novo Testamento, os autores do Novo Testamento, nos evangelhos inclusive, eles partem do pressuposto de que vocês conhecem Levítico. Por exemplo, práticas como a purificação após o parto, Lucas 2, de 22 a 24, remete a Levítico 12. A lavagem após a cura do leproso, em Mateus 8, remete a Levítico 4. A viagem de Jesus ao templo, no capítulo 2 de Lucas, remete a Levítico 23.
A separação dos gentios na alimentação em Atos 10, em Romanos 14, em 1 Coríntios 8, remete a Levítico 11. E nada disso no Novo Testamento nos é explicado com detalhes. Por quê? Porque o autor quer que você tenha um mínimo de conhecimento. E se não tem, ele quer que você vá às categorias básicas para você entender melhor o que ele está escrevendo e mandando para você no texto do Novo Testamento. Você precisa do Antigo Testamento. Fuja de pastores, de pregadores que dizem para você que o Antigo Testamento é isso e aquilo. Não faz isso não, isso é um absurdo. Isso é uma falta de honestidade, é uma falta de responsabilidade, para se dizer o mínimo, que é um negócio assim assustador, meu povo. Levítico teve mais impacto no judaísmo do que qualquer outro livro do Antigo Testamento. E você só vai entender plenamente o cristianismo se você entender suas bases judaicas. É por isso que a gente está gastando tempo com esse livro. Mais da metade, para você ter uma ideia, você pega o Talmud. Talmud é a base das leis rabínicas. Mais da metade do Talmud são comentários dedicados somente a Levítico. Por séculos, rabinos ensinavam hebraico pedindo aos alunos que memorizassem Levítico, ou grandes partes deste livro. Então imagina, você tem Levítico memorizado, e aí um judeu se converte, começa a ler o Novo Testamento, tudo aquilo que ele tem memorizado, abre os olhos e fala, meu Deus, eu estou entendendo agora. Mas nós somos tão ignorantes, que a gente lê, não entende, inventa, fala o que o texto não está dizendo, e chama isso de coisa profunda que Deus me revelou. Diante da relevância histórica, teológica e prática, como os cristãos contemporâneos podem não ter o devido interesse por um livro, meu povo? Pense, que influenciou profundamente o mundo antigo e continua sendo fundamento para a nossa fé. Como que você pode ignorar um livro desse, meu Deus do céu? A mensagem de santidade permeia todo o livro de Levítico. E eu vou terminar, vou te apresentar agora a mensagem do livro e a gente conclui. Esse tema intricado, complexo e ainda assim inconfundível, costura o livro de ponta a ponta, santidade. No núcleo dessa mensagem, a santidade significa, sabe o quê? Separação. Descreve aquilo que é distinto do comum, do mundano, do caído, do pagão, e que agora está consagrado, santificado a uma pessoa, a um propósito. Três correntes principais de santidade fluem de Levítico. A afirmação que o livro faz, o mandamento que o livro dá e a promessa que o livro também faz. Qual é a afirmação do livro? Deus é santo. Eu sou o Senhor, santo. Qual é o mandamento que o livro faz? Consagrem-se, santifiquem-se e sejam santos. E aí você descobre, se você tem um pouquinho de autoconhecimento, você já percebeu hoje, 5 de janeiro de 2025, que é absolutamente impossível você cumprir todas as promessas que você fez no ano novo. Sobretudo, é impossível, sozinho, na sua própria força, cumprir os códigos de santidade que Deus tem para nós. Então nós estamos diante de um problemão. Nós temos uma afirmação que é absolutamente assustadora, se você não tem uma solução.
Qual é a afirmação? Deus é santo, Ele é separado de tudo, Ele é distinto de tudo, Ele é absolutamente diferente. Você tem um mandamento que é ser santo como esse Deus é santo. Aí você fala, pronto, não dou conta. Como? Como que eu vou me consagrar? Como que eu vou me santificar? Como que eu vou ser santo? E não é para você ser santo como é santo aquele irmão mais santo que um dia você conheceu. Que geralmente a gente mede a santidade assim, né? Eu não sou muito bom não, mas olha, quando eu olho para a vida do fulano, eu sou bem melhor. A base de comparação nunca é você mesmo e nem o outro, é Deus. A afirmação é, Deus é santo. O mandamento é, consagrem-se, santifiquem-se e sejam santos. Você precisa de uma promessa, senão você morre diante disso. E nós temos uma promessa. E Deus é tão bom, que o povo de Israel não precisou esperar 1.200, 1.500 anos até Jesus chegar. A promessa já era válida para eles, pela fé. Porque a promessa é, eu sou o Senhor que os santifica. A santidade não é obra da sua força de vontade, mas da minha graça. Agora volte para o texto que a gente leu no início, para você ver tudo isso. A afirmação, o mandamento e a promessa. Levítico 20, versos 7 e 8. Portanto, consagrem-se, sejam diferentes dos povos da terra, diferentes dos demais goianienses, consagrem-se, sejam santos. Esse é o mandamento. Pois eu sou o Senhor seu Deus. Guardem meus decretos, pondo-os em prática, pois eu sou o Senhor, que é santo, e eu sou quem o santifica. Isso aqui é maravilhoso, gente. Levítico nos revela a santidade de Deus, a pecaminosidade tanto da nossa natureza como de nossas ações, porque nós praticamos o pecado porque somos em essência pecadores, inclinados para o pecado. Então nós temos aqui a pecaminosidade tanto da nossa natureza como das nossas ações diante de um Deus que é santo, mas que pela graça Ele mesmo se oferece para nos santificar. Como Ele faz isso? Enviando Jesus Cristo. E quando nele você crê, bum! Você é justificado, você é santificado, você é consagrado, no sentido de que você é separado deste mundo, do pecado, da ira de Deus, você é levado para Deus e esse mesmo Deus que te resgata, que te tira do Egito, Ele promete, eu vou santificar você agora. Como? Pela fé. Creia no que eu estou dizendo a você nesse livro, diria o Senhor. Creia em tudo o que eu estou dizendo. Busque cumprir isso, como fruto de obediência, como fruto de fé. E quando você se der conta, você vai se descobrir. Olha o quanto eu já sou diferente de quem eu fui. Olha o que Derek Tidbow escreveu. A responsabilidade de viver em santidade é impressionante, mas aliviada pela promessa de Deus. O objetivo da santidade não pode ser alcançado sem auxílio. O mesmo Deus que libertou Israel e conferiu ao povo o status de ser especial para ele, compromete-se a continuar transformando-os por sua graça, para que eles se tornem cada vez mais na prática aquilo que já são de fato um povo santo. Deus santifica na salvação, no sentido de nos separar para Ele. Então nós já somos santos, já somos separados a Deus. Mas nós ainda não transparecemos quem somos.
nós precisamos ser santificados. E Tidball complementa: a promessa do poder transformador de Deus por meio do Espírito Santo continua a inspirar seu povo a passar por mudanças, manifestando cada vez mais a semelhança com Deus no mundo. Gente, Paulo entendia a teologia de Levítico. Porque pense comigo, qual é a teologia de Levítico? Pressupõe o conhecimento da teologia do Êxodo. Eu tirei vocês do Egito. Eu redimi vocês do Egito. Eu trouxe vocês para mim. Eu os santifiquei. Eu os consagrei a mim. Entretanto, Levítico 20. Consagrem-se. Sejam santos. Mas sou eu quem os santifico. Quer ver como é que Paulo entendeu isso? Filipenses 3,12. Olha o que Paulo vai dizer. Paulo conhecia ele tinha essa categoria básica do Antigo Testamento para escrever o que ele escreveu em Filipenses 3, de 12 a 14. Nós somos santificados quando somos salvos, nós somos resgatados, redimidos do Egito, do pecado, mas estamos sendo santificados como aqueles que já foram santificados. Tá claro isso? Não é confuso não. Eu sou salvo, eu sou consagrado a Deus, eu sou santificado a Deus. Mas minhas atitudes são de quem não é de Deus. Então eu estou sendo santificado. Essa é a teologia do Êxodo e do Levítico. Agora veja o que Paulo faz. Olha a teologia que ele constrói. Filipenses 3,12. Não estou dizendo que já obtive tudo, que já alcancei a perfeição. Mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo me conquistou. Ele me conquistou, Ele me santificou quando me salvou. E é por isso que eu posso, pela fé, prosseguir conquistando e me santificando. Olha como Paulo foi brilhante. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado, das coisas do judaísmo que eu usei para minha justificação pessoal, esquecendo disso, das minhas obras, olhando para o que está diante de mim, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Então você, quando entrega a sua vida para Cristo, você foi conquistado por Ele, santificado, consagrado a Ele. E aí você começa a caminhar, buscando cada vez mais essa conquista pela perfeição, essa santidade, porque você tem que parecer como Deus. Como é que isso acontece? Paulo de novo. Filipenses 2,12. Na mesma carta, olha o que Paulo escreve. Como é que Deus opera essa santidade em nós? Essa santidade que já temos, em termos de posição, nós já somos salvos, portanto, santos, consagrados a Deus. Posicionalmente, santos. Mas na prática, sendo santificados. Como é que eu vou me santificando? Paulo vai te dizer. Se você aprender isso, você aprendeu algo que é absolutamente essencial na sua vida para a santificação, e a maioria dos crentes não sabem disso. Fica tentando buscar santidade na força do braço. Olha o que Paulo diz, Filipenses 2,12. Quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções, vocês obedeciam o que eu ensinava. Agora que estou longe, é ainda mais importante que vocês obedeçam. Trabalhem com afinco a sua salvação. Trabalhem com afinco a sua salvação, ou seja, hajam em obediência. Movidos pela fé nas promessas de Deus.
obedecendo a Deus com reverência e temor. Como isso é possível? Ele explica no verso 13: porque Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo de buscar a santidade e o poder para conquistar a santidade. Como é que Deus opera em você, te dando desejo e poder? É disso que você precisa para viver, de um novo desejo. Não é de uma nova decisão, é de um novo desejo. Um desejo de ser santo, porque Deus é santo. Um novo desejo, Ele te dá isso. Se existe uma minúscula partícula de vontade no seu coração hoje à noite, é de Deus. Ele colocou. Ele te dá esse desejo. E você vai ouvir o que ele fala na Bíblia. E você vai ver caminhos e sentimentos que você não pode a ele ceder. Porque a Bíblia diz o contrário. E aí você, com esse desejo de ser santo como Deus é santo, vai agindo com fé. Eu não posso, ó Deus, me ajuda. E Ele vai te dando poder. E de repente você descobre que você não é mais como um dia foi. É o milagre da santificação. Deus resgata esse povo do Egito com um poder indescritível. Esse povo se encanta com esse Deus. Eles tropeçam, adoram um bezerro de ouro. Deus se revela magnífico, maravilhoso, belo, exuberante, através de todo o material utilizado para construir o tabernáculo. Esse povo tem um novo desejo: ser como esse Deus que tirou eles do Egito. Paulo entendeu isso. E esse povo entendeu e Paulo aprendeu que esse desejo acompanhado de poder é absolutamente essencial para você realizar aquilo que é do agrado de Deus. Então hoje à noite Ele te promete isso. Ele te promete um novo desejo e a condição de conquistá-lo. Um desejo alinhado com o de Deus. A santidade apresentada em Levítico, portanto, é uma afirmação sobre Deus: eu sou santo. É um mandamento para o povo de Deus: sejam santos como eu sou santo. E traz uma promessa: eu os santifico pelo meu Espírito. O chamado de Levítico, ele atravessa o abismo cultural e os séculos para nos convocar mais uma vez a viver em santidade. Ó, Segunda Igreja Batista em Goiânia. Assim como Israel, os cristãos também são chamados a serem santos e a buscar a santidade em todas as dimensões da vida. Não fomos libertados do pecado por Cristo para continuar vivendo em pecado ou em indiferença a Deus, mas sim para sermos santos. Não foi só Paulo que aprendeu de Levítico não, viu? Pedro também. 1 de Pedro 1, verso 15. 1 de Pedro 1, 15. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem. Pedro está dizendo a você e a mim: como é santo aquele que os santificou, que os chamou. Pois as Escrituras dizem: sejam santos porque eu sou santo. Adivinha onde ele leu isso? Em Levítico. A mesma graça que nos salva é a que nos santifica. E sabe por que essa realidade parece tão distante para nós, gente? Porque a santificação não é algo instantâneo. É algo de uma vida inteira. E aí, como você não vê os resultados imediatos, você se cansa, você abre mão, parece que não está adiantando. É só aos poucos, em pequenas doses, que nós vamos provando a santidade na nossa vida. Algumas coisas Deus vem e nos liberta delas de uma vez. Outras coisas Deus deixa a gente lidar com elas até o fim da vida. Para nos ensinar que o que nos basta é a graça dEle. Para você nunca largar dos pés dEle.
Costuma-se dizer que Deus precisou de apenas uma noite para tirar Israel do Egito, mas levou 40 anos para tirar o Egito de Israel. Essa verdade também se aplica à obra de Deus na vida do pecador. A salvação, a justificação acontece no ato da fé, no momento em que você crê em Cristo. Mas a santificação é um processo lento. É um cozimento em fogo baixo. E se você aumentar o fogo, estraga o sabor. Minha avó adorava manga sabina. Tinha na casa dela, ali no setor Coimbra, na rua 244. Que manga gostosa. Só de lembrar da água na boca. Chegava a época das mangas e elas não amadureciam rápido. Sabe o que ela fazia? Ela ia naquelas mais baixas do pé, colocava um saco leite gogó, lembra? Quem é do leite gogó? Levanta a mão. Pegava o saquinho de leite, ia lá na manga, ainda verde, encapava ela e amarrava. Um dia eu cheguei, aquele bando de saco de leite gogó. Falei, vovó, o que é isso? Mexe não, menina. Ela era enjoada. Pensa numa crente enjoada. Mexe não, menina. Eu falei, eu não estou mexendo não, só quero saber o que é. É para amadurecer logo. Aí um dia eu estou vendo ela comer essas mangas amadurecidas logo. Ela cortando. Prova um pedaço. Boca suja, tudo sujo. Cortou assim um tabuleirão no colo. Aí ela cortou e me deu. Estava amarela. Mas sem doce. A vida cristã não é para ser amadurecida assim. É cozimento com fogo baixo. Leva tempo. Você é selado, né? Para usar a linguagem da culinária, você é selado quando você é salvo. Mas aquele suco que está lá dentro, ele só vai dar sabor se for em cozimento lento. Não desanime não. John Bunyan, autor do Peregrino, ele tinha essa consciência. Eu disse isso na mensagem de Ano Novo, aí eu fui atrás e pesquisei a fonte, eu quero te dar aqui. John Bunyan imaginava o diabo à espreita, não como um dragão furioso. Porque o diabo entende a forma como Deus nos transforma, é aos poucos, lentamente. Então John Bunyan, ele via o diabo não como um dragão furioso, mas como uma serpente. Paciente, calculista. Sabe a cascavel, você mexe... Sabe por que ela tem chocalho? Já te contaram isso? Para avisar. Psss, chega perto não. Psss. Tadinha, ela até avisa. E você não escuta. Se você mexer com a cascavel, ficar ali muito tempo, de bote armado. É só passar perto e ele... Então o diabo para John Bunyan era muito mais como essa serpente paciente, calculista, do que um dragão furioso. John Bunyan, olha a categoria bíblica. Vamos ver se você vai lembrar de onde ele extraiu isso. John Bunyan diz que o diabo, ele fica aguardando o momento oportuno. De onde Bunyan tirou isso? Você lembra quando o diabo terminou de tentar Jesus em Lucas 4, verso 13? Diz assim, tendo terminado todas as tentações, o diabo deixou Jesus até a ocasião oportuna. O diabo está esperando a ocasião oportuna. E aí na sua autobiografia, Graça Abundante, ao principal dos pecadores, Bunyan escreveu assim, falando do diabo, o diabo explicando como é que ele destrói você, ou tenta destruir você. Que me importa, diz o tentador, se eu levar 7 anos para esfriar seu coração? Que me importa se levar 7 anos, desde que no final eu esfrie? Bunyan era tremendo, olha a ilustração, ele diz assim, balançar continuamente uma criança chorona a faz adormecer. Eu serei persistente, mas alcançarei meus objetivos, ainda que levem 7 anos.
O diabo sabe que a nossa santificação se dá ao longo de anos. E é por isso que tantas vezes ele sussurra nos seus ouvidos, não está adiantando nada. Por isso que hábitos são fundamentais na vida cristã para a sua santificação, crente. Hábitos, ler a Bíblia todo dia, de preferência no mesmo local, na mesma hora, treinando o corpo, esmurrando o corpo, hábitos espirituais. Fundamental, culto, escola bíblica, hábitos, isso está moldando você ao longo dos anos. O diabo utiliza diversas armas em seu ataque contra a nossa alma, mas uma das mais sutis e frequentemente ignoradas é o tempo. Como criaturas mutáveis, meu povo, a gente enfrenta uma batalha que não se limita a momentos específicos, mas que se estende por anos, por toda a vida. Essa guerra contínua, a Bíblia chama de resistir ao diabo. Não apenas por um dia, não apenas por uma semana, por um ano, mas por toda a sua existência, resistindo ao diabo. E é importante lembrar, a sua santidade de ontem não assegura a santidade de hoje. Leve a sério o mandamento do Senhor. Portanto, consagrem-se e sejam santos, pois eu sou o Senhor seu Deus. Guardem meus decretos, pondo-os em prática, pois eu sou o Senhor que os santifica. Busque a santidade, busque a palavra de Deus. Eu vou terminar com essa piadinha. O sujeito virou para o amigo e falou assim: eu quero ser tão cheio da palavra de Deus esse ano, que quando a muriçoca me picar, ela vai sair cantando: há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Se a muriçoca te picar, o que ela vai cantar? Pinga, cerveja, murmuração. Não tem santidade sem sangue cheio de Bíblia. Oremos. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa-nos. Ó Pai, que a jornada através de Levítico seja esclarecedora, encantadora, para a Tua glória e para a nossa santificação. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito estejam sobre nós hoje e para sempre. Amém.